Olá, boa noite. Estamos iniciando o nosso terceiro episódio da série O Agro Não Para, Ações e Perspectivas, uma ação da Sociedade Rural de Maringá, junto com o Grupo Maringá de Comunicação, com apoio da Rádio CBN. Quero agradecer a presença de todos nessa live desta noite, uma live muito importante, onde falaremos da pecuária, um setor extremamente importante para o agronegócio nacional e também do Paraná. Antes de darmos continuidade, eu quero lembrar a todos para se inscrever no canal, no YouTube, no canal oficial da Sociedade Rural de Maringá, lá no YouTube, e também no Facebook da Rádio CBN. Antes de passar a palavra à presidente, eu quero dar uma situalizada aqui para vocês no que nós vamos falar hoje, da importância desse setor. Só para você ter uma ideia, o Brasil, com 213 milhões de animais, de acordo com informações do IBGE de 2018, é o país que tem o segundo maior plantel da raça bovina no mundo. Então, o Brasil aí está extremamente ranqueado, muito bem, nesse quesito da pecuária. Tem um estudo da FIEP também, recém-lançado, da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que diz assim sobre a pecuária, que em 2029, ou seja, daqui a 9 anos, o Brasil deve produzir 12 milhões e 600 mil toneladas de carne bovina, um volume 27% superior a 2018. As exportações de carne podem chegar a 3 milhões e 200 mil toneladas, o que representa um crescimento de 102% numa comparação com o momento atual. A demanda doméstica, ou seja, o consumo de carne aqui em casa, vamos dizer assim, deve saltar 12%, passando para quase 8 milhões de toneladas, ou seja, para número preciso, 8 milhões e 800 mil toneladas, isso na próxima década. E é nesse cenário que a gente inicia essa importante conversa, uma conversa, como diz os organizadores dessa nossa websérie, uma conversa sem filtros, uma conversa limpa, para que o produtor, para quem está nos ouvindo, seja produtor ou não, tenha muito conhecimento do setor do agro hoje com relação à pecuária. Nesse cenário, eu passo a palavra para a Maria Heraclésia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente gostaria de agradecer, em nome dos nossos parceiros, Sociedade Rural, Grupo Maringá de Comunicação e CBN, a Gabriel Garcia Cid, por estar conosco nesta noite, Simone Bianchini e o Nivaldo. Vocês, ao se disponibilizar e estar aqui com a gente, certamente irá enriquecer o nosso debate. É uma produção de conteúdo real, de pessoas que estão à frente de entidades, das suas atividades na propriedade, de maneira muito transparente e produzindo cada vez mais, com todos os recursos que a ciência e a tecnologia e o campo nos coloca à disposição. Então, nosso muito obrigado a vocês. Queria agradecer aos nossos internautas que estão aqui conosco, assistindo essa live, a diretoria da Sociedade Rural, nas pessoas dos meus vice-presidentes, Henrique Pinto, Cecília Falavinha, e também do nosso diretor de pecuária, Jussival Pereira de Sá, que também é chefe do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura aqui de Maringá. Queremos agradecer ao presidente do Conselho, Wilson de Matos Silva Filho, pela sua presença. A Eliane Monteiro, que é nossa presidente da Rural Mulher, obrigada por você e suas meninas estarem aí presentes nesta live. Ao TID e aos integrantes, né, que o TID é o presidente da Rural Jovem e também da equipe jovem da Rural aí nos prestigiando. Os nossos criadores do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, enfim, Brasil afora, que estão aqui, são de Maringá, estão distribuídos Brasil afora, e a todos vocês, criadores, né, técnicos, acadêmicos, que são pessoas que fazem a diferença para que o segmento produtivo da pecuária tenha crescido tanto nos últimos anos e que a gente possa ter essa evolução aí para os próximos 10 anos, como falou o Sérgio. Então, sejam todos muito bem-vindos, que a gente, nessa próxima 60 minutos, né, em torno de 1 hora que a gente vai estar conversando, que possa ser muito produtivo e que a gente possa ter bons conhecimentos para que a gente possa conseguir evoluir nessa atividade cada vez melhor. Muitíssimo obrigado, sejam todos muito bem-vindos.
Bom, vamos então conhecer os nossos convidados, começando pelo Gabriel Garcia Cid. Gabriel Garcia Cid é diretor técnico da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, ABCZ, e diretor de pecuária da Sociedade Rural do Paraná. Neto do pecuarista Celso Garcia Cid, pioneiro importador de zebu para o Brasil na década de 1960, é criador de Nelore e Gir na Fazenda Cachoeira 2C, em Sertanópolis, próximo de Londrina. A Fazenda 2C construiu uma trajetória de conquistas nas pistas de julgamento de exposições, tanto no Nelore como na raça Gir, sendo uma das poucas do país que preservam animais puros de origem importada. Agora vamos conhecer a Simone Bianchini. Simone Bianchini, natural de Lages, Santa Catarina, é bacharel em Administração e Direito pela Universidade de Santa Catarina. Foi servidora pública federal na Justiça do Trabalho de Santa Catarina por 30 anos. Desde a aposentadoria em 2014, dedica-se exclusivamente à pecuária nas atividades da Cabanha São Luís, de propriedade da família, fundada pelo pai há mais de 70 anos, sendo 60 anos dedicados à criação e desenvolvimento genético da raça Devon. Desde 2016, atua na diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Devon, especialmente na implantação e coordenação do programa da carne Devon certificada, tendo sido eleita para o cargo de presidente da associação para o biênio de 2019 e 2020. Sua meta é impulsionar o crescimento e o reconhecimento das qualidades da raça no Brasil, com relação à evolução genética e também o cruzamento com as raças zebuínas na formação do sintético Bravon. Bom, chegou a vez então do Nivaldo Diekanski. Nivaldo Diekanski é empresário e produtor rural. Natural de Itaiópolis, Santa Catarina, fez carreira no setor madeireiro e hoje é CEO do Grupo Brasil Florestal, que reúne empresas que trabalham com cultivo de florestas, tratamento e exportação de madeira. Diekanski também é criador e selecionador de gado Angus em Santa Catarina. Desde 2019 preside a Associação Brasileira de Angus, entidade nacional de fomento da raça e responsável pelo programa Carne Angus Certificada. Casado com Eliane Diekanski, é pai de 4 filhos. Um timaço, não mesmo? Isso aí que nós vamos estar, são eles que estaremos ouvindo aqui, falando desse importante segmento, como já dissemos, e a Maria Heraclésia também falou nas suas boas-vindas. Mas gostaria de ouvir agora o Gabriel Garcia Cid, para que faça aí uma saudação, Gabriel, por favor. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a nossa presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Heraclésia, pelo convite. Agradecer ao meu amigo pessoal, diretor da Sociedade Rural de Maringá e chefe do núcleo da SEAB de Maringá, o Josival. Agradecer ao Sérgio Mendes pela organização do evento. E dar boa noite a todos e aos nossos companheiros de live. A senhora Simone Bianchini, presidente da Associação Brasileira de Devon, ao senhor Nivaldo Diekanski, presidente da Associação Brasileira de Angus, que são os nossos colegas e companheiros aí que estão à frente das suas associações. Uma boa noite a todos. Do Gabriel. Simone, por favor, sua saudação. Boa noite, Sérgio. É um prazer ouvir vocês aí, dividindo essa live com a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria, que administra uma entidade muito próspera, com bastante garra e firmeza. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente em Maringá, nas últimas vezes que a gente esteve lá, todo o pessoal, o vice-presidente, o Henrique, as demais pessoas que nos receberam carinhosamente. E também agradeço a oportunidade de estar dividindo essa live com o meu conterrâneo, o Nivaldo Diekanski, que é presidente da Angus, e ao Gabriel, que é o diretor técnico da BCZ. Nivaldo, por favor.
Boa noite a todos. Da mesma forma, é uma alegria muito grande, é um prazer enorme estar participando, dividindo essa live com nossos colegas. Agradeço ao convite da Maria, agradeço à Sociedade Rural de Maringá e digo que realmente é uma oportunidade muito boa de nós trocarmos ideias, informações com o Gabriel, da parte do Zebu, da Astra Zebuína, e da Simone Bianchini, minha conterrânea de Santa Catarina, na parte do Devo, enfim, falar com você, Sérgio, sobre a bovinicultura, trocar ideias, ver as perspectivas, essa é uma oportunidade realmente muito importante, a qual eu agradeço em nome da Associação Brasileira de Angus. Bom, nós aqui agradecemos a presença de vocês três aqui, que realmente dá um peso muito grande ao nosso papo aqui. Bom, eu gostaria de pedir para o Gabriel Garcia Cid para que falasse um pouco sobre esse nosso tema, né, o agro não para, com essa visão e perspectivas para a pecuária. Como é que você vê o agro não parando para o lado da pecuária, Gabriel? O agro não pode parar, né? Nós somos todos basicamente produtores e, graças a Deus, produtores de alimento. Posso falar pela nossa associação, a BCZ, que agora em 2019 completou 100 anos de história, com um quadro de mais de 22 mil associados. Nós temos a nossa sede em Uberaba e 24 escritórios regionais em praticamente todos os estados brasileiros, né? Tivemos, ao longo desses 100 anos de história, 26 presidentes. O nosso atual presidente é um pecuarista, empresário, Rivaldo Machado Borges Júnior. Tanto a BCZ como todas as associações têm a missão, né, de levar o melhoramento genético, independente da época que vivemos. É um momento muito especial que o Brasil e o mundo vive, e nós temos aí a missão importante de ajudar os nossos associados, os nossos criadores, a todos os pecuaristas, de levar alimento ao prato de todo mundo, né? Então, eu vejo nesse momento o setor da pecuária, como fundamental para que o país, para que o mundo não pare. Nós temos aí uma história aí, tanto da BCZ como das associações aí do Angus e do DEL, dos nossos companheiros, muito importante nessa missão aí. Obrigado, Gabriel. Nessa mesma linha, Simone, queria que você falasse sobre essas ações e perspectivas dentro desse tema, o agro não para, a pecuária não para. Na verdade, o agro move o mundo, né? E nesses tempos desafiadores que a gente está vivendo do coronavírus, houve muitas alterações na economia brasileira e a rotina dos cidadãos mudaram muito, tiveram que ficar em casa. E a produção do agro ele se tornou cada vez mais imprescindível para garantir o abastecimento dos alimentos em todo o mundo. O agro ele gera um grande volume de empregos, de rendas, e com isso a continuidade é fundamental para a movimentação da economia do país. Além disso, as pessoas que estão em casa precisam de se alimentar. E, portanto, os produtores rurais continuaram produzindo, redobrando os cuidados com os regramentos sanitários e comprometidos em garantir que os alimentos chegassem à mesa do consumidor com a qualidade e segurança. Nós, da Associação Brasileira de Criadores de Devon, nós continuamos o trabalho com as plantas frigoríficas parceiras, entregando os novilhos para colocar na mesa do consumidor a carne Devon certificada. Com certeza, e essa é uma exigência, né, Simone, cada vez maior do consumidor ter essa qualidade de carne, e eles estão ficando cada vez mais seletivos com relação a isso, não é verdade? Nivaldo, o que você complementaria, hein, sobre o que os teus colegas falaram aí, do agro, da pecuária não parar? Que ações e perspectivas você visualiza para esse setor aí tão pujante, hein? Sérgio, em consonância com o que disseram nossos colegas aí, muito bem colocado pelos dois,
Lamenta-se apenas que o mundo tenha visto, numa situação tão desagradável, que é a pandemia, que o mundo tenha sentido agora de que o agro é a base de tudo. Se nós pararmos, nós não teremos alimento. E não tem melhor remédio para o povo, para o humano, para o ser vivo, de forma geral, do que uma boa alimentação. Uma alimentação saudável, equilibrada. Eu sempre digo lá no meu rancho que a melhor prevenção que nós podemos dar aos nossos animais não é o medicamento que entra pelas veias, o intravenoso, pelas picadas de agulha, e sim pela alimentação que nós damos a eles. E nós, seres humanos, não somos diferentes. Então, o mundo precisa de uma boa alimentação, o mundo precisa do agro. A gente vê, infelizmente, tanta coisa ruim, tanta gente desinformada falando mal do agro, e que nos entristece. Mas isso não deve nos tirar o ânimo, a vontade de trabalhar, e agora a gente está vendo que o mundo todo está reconhecendo que é lá do campo, é lá do agronegócio, é lá da roça, é lá do trabalho dos nossos, carinhosamente falando, dos nossos peões, dos nossos trabalhadores do dia a dia, que trabalham do nascer do sol ao pôr do sol, é daí que sai o alimento para o mundo inteiro. Então, eu quero dizer que a esses trabalhadores e aos criadores, de forma geral, e também aqueles que plantam, fazem a riqueza do grão, a exportação dos grãos brasileiros, que não desistam. Não desistam, porque o caminho é esse, e nós, com certeza, cada vez mais teremos condições ainda melhores de oferecer o melhor do Brasil para o mundo. O melhor da carne brasileira, o melhor da proteína brasileira para o mundo. E esse é o nosso compromisso. Nivaldo, acrescentaria, inclusive, que eu acho que é o grande momento, né, para o Brasil, de fato, se posicionar como o grande fomentador de alimentos do mundo e, ainda mais importante, de uma forma sustentável. E ele tem que brigar para mostrar que a gente já está fazendo isso, né, Iraclésia? Com certeza. Eu gostaria de fazer uma pergunta, vou passar, já que todos vocês são produtores, são criadores das respectivas raças que nós estamos abordando hoje, são representantes de associações importantes que são estratégicas para o desenvolvimento de carne com qualidade. Então, eu gostaria que vocês, sequencial, né, primeiro nós começássemos com o Gabriel, depois a Simone e depois o Nivaldo, falando um pouco, né, do trabalho de vocês como produtores e também das associações no que se refere aos programas de melhoramento genético de cada uma das raças aqui citada. Aí, aproximadamente 5, 6 minutos cada um para dar essa contextualizada e depois a gente vai perguntando. Tá ok, presidente. Vamos falar um pouco da BCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que registra mais de 600 mil zebuínos todos os anos e contribui com um banco de dados de mais de 14 milhões de bovinos cadastrados, é um dos maiores bancos de dados de pecuária do mundo. Tem um trabalho muito importante de melhoramento genético através do nosso principal programa, o PMGZ, que acompanha o melhoramento genético de mais de 3.600 rebanhos por todo o país, né? Realizamos aí 2 feiras no ano, a Expo Zebu e a Expo Genética. Nossos principais programas, presidente, são principalmente o PMGZ, né? Tem hoje em sua base de dados praticamente quase 600 mil matrizes ativas em acompanhamento do nosso corpo de 98 técnicos que estão espalhados por todo o país. O Progenética também é um programa muito importante de democratização de vendas de reprodutores, que somente em 2019 levou acesso a pequenos e médios produtores, mas principalmente pequenos produtores que não têm acesso aos leilões, seja presenciais ou virtuais, quase 6 mil reprodutores, né? Seria uma democratização da genética.
Nós temos vários serviços através do nosso zebu.org, que é um dos maiores portais de avanços, de divulgação de avanços e pesquisas ligadas à área da pecuária, com mais de 180 mil acessos por ano, e tendo um alcance de mais de 8 milhões de pecuaristas e estudantes, com geração de conteúdo e informação. Nós temos a nossa revista, né, com mais de 60 mil impressões por ano, e tentamos levar todo o trabalho de registro, de controle genealógico, a BCZ é delegada do mapa. Além do serviço de registro, nós temos a responsabilidade do serviço de melhoramento genético, de levar informação baseada nas informações de genealogia, de mensurações, como se produzir mais, como se produzir melhor, com custo menor. Então, esses são os nossos principais programas e eu digo que é uma missão muito importante, que não só a BCZ, como todas as associações, a Devon e a Angus e as demais associações de raça, têm de melhorar a qualidade do alimento. O nosso produto final é carne. Entre nós, as associações de raça, nós somos colegas, nós somos parceiros, nós não somos concorrentes. Somos concorrentes de outras proteínas de origem animal e outras proteínas artificiais de origem vegetal. Nós somos realmente colegas, temos que nos dar as mãos nesse momento. E com certeza essa parceria de sucesso, principalmente da grande ferramenta dos cruzamentos industriais, que está colocando o Brasil aí na liderança da produção de carne no mundo. Então, nós temos essa responsabilidade e temos esses diversos programas na nossa associação para atender o produtor e levar carne e leite também, que nós temos dentro das nossas 7 raças que a BCZ registra e tem a responsabilidade de fazer o controle. Temos raças de leite também. Então é isso, é essa responsabilidade. São programas que, na minha opinião, são grandes ferramentas, né, para levar o melhoramento e carne e leite de melhor qualidade no prato de todo mundo. Simone, abriu o microfone. Simone. Então, é muito importante o que o Gabriel falou, exatamente, nós somos parceiros, as associações são parceiras na produção de carne, de melhoramento da carne, que é o nosso produto final. Nós trabalhamos já fortemente no cruzamento industrial com a raça zebuínas já desde 1980, em vários estados brasileiros, no Paraná, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, no Rio Grande do Sul também e em Santa Catarina. Então, a gente tem esse cruzamento já e a gente fala assim, a gente tem um case de sucesso no Mato Grosso do Sul, que hoje nós temos num associado nosso, cerca de 300 touros Devon na região de Alcinópolis e Figueirão, que é uma região que é pobre é uma areia, assim, um terreno arenoso, e lá eles se produzem na monta natural, através de monta natural, com a vacagem Nelore, os produtos animais carniceiros que vão para as plantas frigoríficas no Mato Grosso do Sul, e que no programa de lá implantado, eles recebem 98% de farol verde. Então, essa heterose do cruzamento com o Devo e o zebuíno. Isso é muito importante. Nós temos também nos programa de certificação da carne Devo, foi implantado em 2017 em Santa Catarina, com parceria com o Frigorífico São João, e no ano passado a gente implementou uma planta frigorífica no Rio Grande do Sul, na época mais ou menos da Expo Inter. Também é importante que a gente faça um trabalho com os terneiros Devon certificados, já prospectando o volume para as plantas frigoríficas. E também fazemos um trabalho de registro, de impulsionar o criador a fazer
a produzir touros registrados, que isso é importante para os dados técnicos da raça, para o melhoramento genético da raça, trazendo os animais mais carniceiros, mais propícios a produzir essa carne tão esperada pelo consumidor, né? E também, no todo ano, a gente faz um leilão, 2 edições de leilão que a gente chama de Top Devil. A gente faz uma edição em Santa Catarina, que esse ano vai ser em dia 26/9, na região de Lages, e no Rio Grande do Sul, este ano vai ser no dia 21/9. Também são próximos, são leilões aonde se mostra a melhor genética da raça Devon, se traz os melhores os touros para estar apresentando possibilidade de cruzamento, tanto no Paraná quanto nos demais estados brasileiros. Nivaldo, com a palavra. Perfeito, Maria. Eu quero enfatizar e agradecer e dizer ao Gabriel e à Simone de que realmente vocês foram muito felizes em dizer que nós somamos muito entre as raças. O importante é a contribuição que a bovinocultura traz para o Brasil, como um produto de exportação, como um produto de alto valor agregado, e não importa a raça, cada um cuida da sua raça o melhor que pode, mas todas elas se complementam entre si. Então, muito importante isso. Quero dizer para vocês que eu também estou totalmente de acordo e que nós devemos sempre ter os nossos discursos, as nossas reuniões, as oportunidades para a gente avançar e ver como que, em conjunto, nós podemos ganhar com isso. Ou seja, como é que nós podemos fazer um trabalho sempre a 4 mãos e nunca tendo uma visão pequena, sempre tendo uma visão do progresso, uma visão maior, uma visão de trazer riquezas para o Brasil. Dentro da raça Angus, nosso programa oficial de desenvolvimento genético é o Promebo. E dentro do Promebo nós temos várias ações. Nós temos, por exemplo, teste de conversão alimentar. Hoje nós temos uma prova que está ocorrendo nesse momento com 18 touros na Embrapa de Bagé. Esse teste é para identificar os animais que convertem mais alimentos, porque nós temos que produzir mais, como o Sérgio falou, o mundo demandará mais carne, mais toneladas, mais quantidade, com qualidade. E para produzir isso, nós temos que produzir mais com menos, ou com o mesmo. Nós não temos mais terras disponíveis, então nós temos que identificar os animais que precisem menos alimentos para se desenvolver, aqueles que convertem mais. Então nós estamos, dentro da Angus, nós pensamos esses animais e multiplicamos esses animais, visando uma economia alimentar, uma economia de área de terra, para que a gente consiga, com sustentabilidade, dar sequência a essa produção que o mundo tanto precisa. Essa é uma das ações, mas nós temos outras. Nós acabamos de firmar uma parceria público-privada com a Embrapa de Bagé, que durará 38 meses, onde nós faremos, um foco principal dessa parceria carrapato e animais de pelo curto. Carrapato porque nós queremos identificar os animais que tenham mais resistência ao ectoparasita e também multiplicar esses animais. E o pelo curto vem junto porque nós queremos tropicalizar ainda mais o Angus, para que ele ande em monta natural ao Brasil afora, ou seja, do Brasil central para cima. Então nós estamos buscando isso também. Nós também temos o programa de genômica, que será lançado ainda este ano, e dentro desse programa de genômica irá esse programa do carrapato, esse resultado do carrapato. Será o único programa de Angus no mundo que terá essa informação. Dentro de todas as informações que já tem no Promebo, de ganho de peso, de todas essas DEPs, irá também essa do carrapato.
Além disso, nós também temos constantemente, desde 2011, nós temos um programa de ultrassonografia na avaliação de carcaça, para identificar animais com ganho de carcaça, mas também com marmoreio, com qualidade de carne, porque é isso que o nosso consumidor quer, cada vez mais uma carne de qualidade. E esse é o nosso compromisso. Então, nós estamos buscando, dentro do Angus, o melhor do Angus, para multiplicar esses animais e para não multiplicar aqueles que talvez, porventura, não sejam tão bons. Esse é o nosso trabalho. Nós temos um compromisso muito sério com o programa de carne Angus. Nós temos 58 técnicos nas plantas frigoríficas, que mesmo com a pandemia agora não pararam, estão trabalhando, estão lá fazendo todo o possível para manter a qualidade e para manter essa carne de qualidade na mesa do consumidor. Esse é o compromisso da Angus. Nós temos também ainda um selo de sustentabilidade. É a única associação que eu conheço que tem este selo. O que significa isso? Agora a Angus também, além de certificar a carne, ela pode certificar a propriedade. Essa propriedade, nós fizemos um protocolo, montamos um protocolo, assim como foi montado o protocolo do programa Carne Angus, submetemos esse protocolo à CNA, que depois submeteu ao Ministério da Agricultura, e finalmente nós fomos registrados e delegados como entidade certificadora do selo de sustentabilidade. Isso significa dizer, Sérgio e Maria, que nós estamos sim preocupados com a sustentabilidade, nós estamos sim preocupados com o meio ambiente. Essa propriedade que será certificada, dentro desse protocolo, ela terá que mostrar, por exemplo, se ela tem enquadrado ao meio ambiente, está dentro das leis do meio ambiente quanto à reserva legal, proteção das APPs, se ela tem os funcionários todos registrados, se esses filhos desses funcionários vão à escola, se tem um tratamento especial para os dejetos, como plástico, de produtos que porventura a propriedade compre, se tem um destino adequado para isso. Enfim, se essa propriedade realmente tem, inclusive, bons tratos animais, se essa propriedade realmente tem compromisso, se essa propriedade é sustentável. Então, nós também temos essa visão, nós sabemos que o mundo cada vez mais irá cobrar produto de qualidade e sustentabilidade. Então, nós reafirmamos esse compromisso, essa é a nossa visão, é olhar para frente e estar em acordo com o mundo e oferecer ao mundo aquilo que ele quer, aquilo que o consumidor busca. É esse o nosso compromisso. Aproveitando aí já a fala do Nivaldo sobre a questão de pecuária com sustentabilidade, nós temos uma pergunta do Renato Watanabe, que é da Cocamar, ligado aos programas de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, eu pediria para a Simone e o Gabriel dar uma complementada sobre a visão de desenvolvimento da pecuária com sustentabilidade, aproveitando que o Nivaldo já fez uma fala, né, complementar a isso. Então, obrigada, Renato, pela participação, e eu deixo aí com você, Simone, e depois o Gabriel, para falar um pouco da questão da pecuária com sustentabilidade. Como o Nivaldo falou, a sustentabilidade ela está já nas propriedades rurais hoje. Ao agronegócio, as propriedades elas têm trabalhado já com esse sistema de saber se todos os seus funcionários estão bem trabalhando dentro das técnicas exigidas hoje, se as crianças que trabalham que moram nas fazendas com seus pais hoje vão à escola. Todo esse trabalho, as associações elas estão montando uma visão para dar essa sustentabilidade ao agronegócio, ao Brasil hoje, com maiores condições para todos trabalhar, para ter uma carne realmente que venha de um trabalho bonito, de um trabalho dos nossos colaboradores, com firmeza, com tranquilidade.
É isso aí, concordo com todos. O Brasil produz carne sustentável. Hoje, segundo dados da BIEC, o uso de pastagem para uso exclusivo e integrado é de apenas 19% do nosso território. E o pecuarista, o produtor rural, todos estão aí, podem ter certeza, é quem mais ama a natureza e respeita a natureza, porque é dela que ele tira o seu sustento, é dela que ele produz. E hoje já está provado que seja o conforto animal, seja boas práticas de manejo, dão lucro, dão resultado, aumentam a rentabilidade. Então, além de se produzir melhor, de forma sustentável, é economicamente melhor, se produz mais dessa forma, certo? Então, a gente sabe disso e apoia todos os programas. Nós temos aí lançado recentemente, no meio de toda essa pandemia aí, um programa novo que chama-se Carne de Qualidade, que visa também juntar as boas práticas sustentáveis de manejo e comprovar isso economicamente para o produtor, para o pecuarista. É um programa que iniciamos agora em maio de 2020, chama-se Carne de Qualidade, em parceria com a Embrapa, EPAMIG, FASU, Universidade Federal de Viçosa, Unicamp e USP, com o objetivo de avaliar o sistema de produção de carne bovina nacional usando genética PO zebuína, através de animais puros que serão abatidos ao final, para se medir o diferencial econômico do uso de genética PO de boa qualidade. Ao final desse trabalho serão mensurados o peso de carcaça, espessura de gordura subcutânea, rendimento de carcaça, gordura, marmoreio e maciez. Tudo isso ligado a boas práticas sustentáveis de manejo, de suplementação a pasto, de recria no inverno, recria no verão e terminação em confinamento. Tudo isso respeitando. Nós temos uma fazenda experimental em Uberaba, chama Fazenda Experimental Orestes Prata Tibério Júnior, que toda ela foi desenvolvida com orientações de várias parcerias, principalmente da Embrapa, com relação a pastos com sombreamento, que gera conforto para o gado. É isso que eu falei. São práticas sustentáveis, de formas ecologicamente responsáveis, que fazem produzir mais. Animais confortáveis termicamente produzem mais, têm mais conforto, melhora tanto o seu ganho de peso como a sua parte de fertilidade. Então é isso, ser sustentável é ser mais produtivo, as duas coisas andam juntas. E com certeza o produtor rural é um grande defensor aí do meio ambiente. Eu tenho essa certeza, praticamos isso há mais de 60 anos na nossa família e tenho certeza de tudo que a gente vê. Não tem quem ame mais a natureza que o produtor rural, seja ele pecuarista ou agricultor. Obrigado, Gabriel. Eu vou dar um dado técnico aqui, e até porque vem uma pergunta para a gente entender um pouco mais por que isso começou a acontecer. O relatório trimestral do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dá conta desse ano, no primeiro trimestre desse ano, de que os abates de animais nesse primeiro trimestre desse ano aumentou em animais de até 24 meses. Isso é demonstração clara de que há uma técnica muito forte na pecuária. O pecuarista, ele está adotando porque esse número representa o 24 meses o abate, mas para chegar nesses 24 meses, há uma série de situações autossustentáveis que aconteceram lá atrás, desde LP e LPF, para chegar numa condição de você abater um animal com 24 meses, chegando a ter até mais de 20% desse número de abates, conforme disse o IBGE nesse relatório do primeiro trimestre de 2020. Eu pergunto para você primeiro, Nivaldo, essa característica demonstra claramente a tecnificação na pecuária? Com certeza. Sérgio, essa é a demonstração clara de que a pecuária está fazendo mais com menos, está avançando. Ela faz... antigamente, se veja que se matava um boi com 5 anos. Hoje nós estamos falando de 24 meses.
com 12 meses, com 14 meses, aí você está trazendo a pesquisa, está sobre a média, né, e que está correta. Existe um avanço, então não tem dúvida, e por trás disso tem todo um trabalho, são trabalho de anos, e cada ano a gente está avançando, são esses desenvolvimentos genéticos que falou o Gabriel, muito bem aí, que faz a Nelore, a Devons faz também, a Angus faz, com certeza as demais raças também fazem. Ou seja, a gente identifica os indivíduos que produzem mais, que são precoces. A raça Angus, por exemplo, ela já é uma raça precoce, né? Então ela oferece um giro muito rápido ao seu criador. Uma fêmea, aos 2 anos já tem bezerro ao pé. Mas, mesmo assim, nós sempre estamos tentando melhorar e avançar e oferecer o melhor e mais produção no menor tempo possível. E isso é produzir mais com menos, e isso é ser sustentável. Então, sim, Sérgio, tem todo um trabalho por trás, tentando todo um planejamento, e o resultado a gente vê, e nós veremos cada ano isso avançar cada vez mais. Eu tenho certeza disso. E o resultado disso, né, o Gabriel, com certeza vai ser uma carne, está sendo, né, uma carne de melhor qualidade, e o produtor e o consumidor, principalmente o consumidor que está cada vez mais exigente, vai escolher aonde está sendo vendida essa carne de qualidade. Eu aproveito e faço agora a pergunta para o Gabriel, e depois gostaria que a Simone também respondesse. O Silvio Silvestre está perguntando aqui, o nosso internauta, agradeço, viu, Silvio, pela participação. Ele pergunta, o futuro da pecuária seria o investimento em marcas próprias ou por alianças mercadológicas? Gabriel. Eu vou responder com outra opção. O futuro da pecuária é investimento em boa genética e boas práticas de manejo. Com certeza, a saída para o produto final, seja de forma individual, que é muito importante criar-se uma marca, mas também como é muito importante criar-se uma cooperativa que reforce isso. Nós temos um exemplo de muito sucesso aqui no Paraná, da cooperativa Maria Macia, de Campo Mourão, de poucos associados, uma cooperativa regional que tem orientação de manejo, orientação técnica, existe uma orientação também, um auxílio na compra de produtos, na compra de insumos, e faz todo o acompanhamento e até chegando até ao ponto do abate e da valorização da carne. Eu acredito que não tem uma fórmula, seja ela individual, a marca individual, ou em forma de grupo. Só que eu acredito isso no que eu falei, na qualidade da genética, na qualidade do manejo. E cada região, cada estado, e dentro do estado, a sua micro-região, tem as suas particularidades. É óbvio que aquele que consegue levar o seu produto a um grande centro, a uma grande capital, tem essa facilidade de levar a sua marca, né? Mas eu acredito que não tem um caminho só, são vários, tá? Mas com certeza, seja ele de forma individual, marca individual ou em forma de cooperativa, se não tiver qualidade, se não tiver um bom custo-benefício, não vai levar adiante. Então, eu acredito mais na qualidade, tentando responder a pergunta dele. Obrigado pela pergunta. Ok. Ô Simone, você chegou a ouvir a minha pergunta? Quer que eu refaça? Você deu uma saída do ar aí, mas já voltou. O Silvio Silvestre, ele diz assim, que se o futuro da pecuária seria o investimento em marcas próprias ou por alianças mercadológicas. O Gabriel disse que é por genética. E você? Eu concordo com o Gabriel, a genética faz muito nesse momento, a genética bem, a precocidade dos animais, das raças britânicas, a docilidade da raça Devon, a habilidade materna da raça Devon, ela vai fazer muito nesse momento para trazer uma melhor qualidade de carne, e seja ele programa de carne Devon certificado ou programa de certificação, que é um programa não só da raça Devon, e sim todas as outras raças que trabalham com isso, que são programas que levam hoje o criador, ou o produtor, ou o invernador, ele trazer os seus animais já lá desde de terneiros,
trazendo uma alimentação sustentável para chegar nas plantas frigoríficas hoje em animais mais precoces, mais pesados, com qualidade de carne, com marmoreio, e eu vejo nesse movimento. E acho também que uma cooperativa também pode ajudar muito. Então, não seria só uma propriedade ou um programa por si só. São vários programas, são as cooperativas que vão auxiliar nesse momento para trazer essa melhor carne para o consumidor. Nivaldo, você quer complementar o que os seus colegas falaram? Quero sim, eu quero concordar com os dois e quero dizer que nós também temos mais um exemplo aqui no Paraná, que é a Cooperaliança. Como disse o Gabriel da Maria Macia, tem a Cooperaliança, que inclusive é nossa parceira do Carne Angus. Então, eu também acho que não existe uma fórmula mágica. O que existe é uma consequência de um bom trabalho, seja ela com marca própria ou seja ela através de uma cooperativa ou com aliança. O importante é o compromisso com a qualidade. Tendo qualidade, terá sucesso com certeza. Existe só um segredo? Não, são vários. E é isso que eu penso. Obrigado, Nivaldo. Bom, a gente busca daí a interação com o público que participa da live, então a gente tem aqui 2 perguntas, né? E entre as perguntas, o pessoal coloca aqui, só um minutinho. Bom, a gente tem a pergunta da Ana Luísa, né, que ela gostaria de saber, eu acho que ela vai mais para o âmbito de vocês como produtores, né? O que vocês entendem que seria a maior dificuldade para o desenvolvimento da atividade pecuária? E a outra pergunta é em relação à questão da integração lavoura-pecuária, ou integração lavoura-pecuária e floresta, como que vocês enxergam esse modelo de produção do ponto de vista de produtividade, qualidade, sustentabilidade, né? Então, seria isso. Quais são as dificuldades e se o sistema de integração vocês entendem como um sistema importante para o desenvolvimento das atividades? Vamos começar com o Gabriel, então. Vai. Com certeza, é muito importante. Nós praticamos aqui a integração lavoura-pecuária, principalmente nesse momento de, vamos chamar assim, de inverno, de seca, né? Mas desde que você esteja uma condição mínima de estrutura no teu maquinário, no teu, vamos chamar assim, no teu departamento de agricultura, seja próprio, seja através de algum parceiro, realmente nós tivemos muitos ganhos em relação à produção de arroba, né, por hectare, tendo essa possibilidade, pós a segunda cultura, a cultura de inverno, você ter um pastoreio ainda de capim recém-plantado. Então, com certeza, é muito importante, e principalmente aqui no Paraná está tendo um desenvolvimento e um avanço muito grande. Qual foi a primeira parte da pergunta dela? Me ajuda aí, por favor. Iraclésia, está perguntando qual foi a primeira parte. A primeira parte da pergunta. Da pergunta é como que vocês, como produtores, entendem que o que seria a maior dificuldade que vocês têm para desenvolver a atividade de vocês na pecuária? A maior dificuldade, vou falar no caso do Paraná, que é um estado extraordinário na produção de grãos de tecnologia. A pecuária, eu não sei se é um problema ou se talvez seja no final das contas, um grande motor para o processo. E é a agricultura de alta tecnologia, que nos faz olharmos para dentro da fazenda como uma empresa na busca e comparação de resultados com uma boa agricultura, que o estado do Paraná, que com certeza Santa Catarina e Rio Grande do Sul também são extraordinários produtores. Nós temos aí o Brasil todo praticamente, vamos chamar assim, de colonizado na agricultura, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Norte, por criadores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que para lá subiram. Então, a grande dificuldade da pecuária é dificuldade e baliza e régua, que é se produzir bem, porque ela tem uma agricultura forte, né, altamente tecnificada, e é por isso que se fazem necessários. Você não pode ter uma vaca inquilina na tua propriedade. Você não pode ter uma vaca que não produz, que não desmame todo ano, um bom bezerro, que não te entregue
X quilos de carne desmamados por ano. Nós estamos começando a ver as vacas realmente como matrizes produtoras de quilos de carne desmamada do ano. Então essa apesar de ser uma competição, não deixa de ter o seu lado positivo, né? De nos fazer nós, como pecuaristas, produzir mais e melhor. Eu acredito que essa é a grande dificuldade, mudar a palavra dificuldade para grande desafio, né? É isso. Simone, você podia complementar alguma informação? Então, eu vejo mais em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na maioria dos pecuaristas, invernadores, eles têm esse projeto de lavoura pecuária. Esse ano foi um ano com bastante dificuldades aqui para o sul do Brasil. Santa Catarina e Rio Grande do Sul passaram por uma seca muito grande, mas sempre há um trabalho a ser feito e a gente trabalha isso na integração da lavoura e pecuária. E apostamos nessa época de inverno na produção de proteína animal. E isso é realmente um grande desafio no meio de todo esse tempo que nos aconteceu, dessa grande seca que assolou o sul do Brasil. Mas é importante a época agora, nas pastagens de inverno, que a gente produz a melhor a proteína animal. Obrigado. Nivaldo. Concordo plenamente com o que falou a Simone, com o que falou o Gabriel, e a maior dificuldade que nós temos hoje na pecuária é a concorrência com a agricultura. Antes de a gente ser um apaixonado pela raça, a gente também é empresário, a gente quer resultado. Então, dentro da nossa propriedade mesmo, sempre existe essa comparação. 1 hectare de soja me dá quanto? 1 hectare de arroz ou de trigo dá quanto? De milho? E quanto que a bovinocultura gera? Porque a terra, não tem mais terra disponível. Ou nós usamos bem a terra ou nós não teremos sucesso. Então, é uma dificuldade grande que a pecuária enfrenta, essa invasão da lavoura, e como o Sérgio disse, ou o Gabriel disse, perdão, muito tecnificada, avança, e nós, na pecuária, não temos tanta referência. Recentemente, nós acordamos para isso, estamos nos tecnificando, mas a gente não tem tanta referência como tem a agricultura. Então, isso também nos coloca uma certa dificuldade. Então, eu concordo com o Gabriel, é isso a maior dificuldade, e que a integração, respondendo a segunda parte da pergunta, a integração é muito importante. A integração nos ajuda, inclusive, aí faz com que uma complemente a outra. A integração, a pecuária e lavoura é muito importante. Não é tão simples fazer isso, e ainda tem muita gente que reluta de pôr gado na lavoura, nas pastagens de inverno. Mas, pouco a pouco, esse pessoal vai vendo, vai comparando os dados, vai abrindo a cabeça e vai vendo que isso é uma coisa que pode se conviver tranquilamente. Além daquilo que o Sérgio falou, o Gabriel falou, que é a sombra para os animais, né? Isso dentro de uma convivência, inclusive florestal, dentro da propriedade. Então, sem dúvida, essas duas questões. A dificuldade, por um lado, é a lavoura, né? Mas, pouco a pouco, isso vai, à medida que a pecuária avança tecnicamente, os dados vão crescendo, a produtividade vai aumentando e essa comparação vai ficando mais justa. Ô Gabriel, aqui no Paraná, a gente tem aí algumas resistências, né, com relação ao produtor implantar, acho que não é a particularidade do Paraná, como disse o Nivaldo e disse também a Simone. Dizem que é mais fácil um agricultor se tornar pecuarista do que um pecuarista se tornar agricultor. Então, essa é uma dificuldade, esse paradigma precisa ser quebrado. Agora, nós estamos passando por um momento extraordinário para todas as frentes da pecuária e da agricultura. A soja batendo na casa dos 110, 112
104 no balcão de cooperativas, né? Até então se falava acima da casa dos 100 quando estava lá no Porto de Paranaguá. Agora você já está falando aqui, a 300, 500 metros de onde a gente está, aqui tem a cooperativa. O Camargo está pagando, pagou R$ 104, R$ 100. A arroba do boi chegou a 220, né, no mercado de São Paulo, e aqui também não ficou muito longe disso. Acho que há argumento suficiente para convencer alguém a ter essas 3 safras anuais, né, adotando a integração lavoura, e passa a ser, não deixa de ser uma técnica de autossustentabilidade, né, Heracles? Acho que nessa linha você tem uma pergunta aí, né? Nós temos aqui uma pergunta do Ricardo Pousato, que é criador, né, um produtor referência nosso aqui do Paraná, e ele pergunta o seguinte: qual a justificativa do aquecimento do mercado de genética durante esse período de pandemia? Então, eu pediria que cada um de vocês, das respectivas associações, fizesse uma fala sobre isso, o que vocês entendem. Então, só repetindo, qual a justificativa do aquecimento do mercado de genética durante esse período de pandemia? Antes da resposta, só para a minha respostinha lá. Vocês acham, apesar de não terem bola de cristal, esses valores vão perdurar até quando, principalmente da pecuária, hein? Boa pergunta, mas o cenário é muito positivo. Tá? Não sei o que o Gabriel e a Simone pensam, mas a gente vê com muito otimismo. Eu acho que isso não trata-se de uma bolha, Sérgio, isso veio para ficar. Tem a mesma concepção, Simone? Sim, o que a gente pensa é que exatamente esse aquecimento dos produtos oriundos das raças, da genética da raça, ele veio para mostrar que hoje o criador ele quer produzir algo melhor, algo que dê qualidade, algo que ele invista menos lá no campo, algo que ele possa tratar com menos gastos, menos custos. Então, animais geneticamente melhorados estão hoje valendo bastante, trazendo essa recompensa para a produção final, que é a carne para o consumidor. Gabriel, você acha que esse mercado, nesse preço, vai estar aquecido? Primeiro, mandar um abraço ao Ricardo Pousato, que é criador, amigo nosso aí de Maringá, e é conselheiro também, conselheiro pelo estado do Paraná, junto à BCZ. Essa busca por qualidade é porque as pessoas estão tendo consciência, e todas as associações, a BCZ entre elas, como todas as outras, pelo trabalho de conscientização que uma genética de melhor qualidade traz melhor custo-benefício. Por isso esse aumento dessa procura. Você olha um agricultor, agora comparando de novo com a agricultura, um agricultor, além de usar a tecnologia, ele usa uma boa semente. E a genética zebuína, seja ela taurina, e a genética zebuína e taurina, é da mesma forma. É igual uma semente. Então, as pessoas estão buscando boas sementes, né? Fazendo esse tipo de comparação com a agricultura. Então, eu acredito sim. Essa valorização da arroba, muitos dizem valorização. Na minha modesta opinião, é um ajuste de preço. Nós tivemos aí vários anos com uma defasagem, foi uma correção de defasagem. Esperamos sim que permaneça, temos que trabalhar para isso. Não podemos ficar de braços cruzados nem esperando que continue. Nós temos que, independente do preço, produzir qualidade. Se nós tivermos qualidade, mostrar qualidade ao mercado internacional, nós vamos ter sim liquidez para o nosso produto, tá? Acredito que é isso que ele tinha perguntado, e com certeza a conscientização que a melhor genética traz melhor custo-benefício, com certeza é um desses fatores aí que está aumentando essa procura, na minha opinião. Obrigado. Bom, continuando aí na nossa interação com os nossos internautas, a gente tem aqui algumas colocações que eu acho importante ser passada, né, e falada por vocês.
Uma delas é pelo Jussival, que é nosso diretor de pecuária, chefe do núcleo regional da SEAB, aqui de Maringá, em relação à questão, porque todos vocês participam de exposições com animais de elite, né? Animais que vão para julgamento, vão para as exposições, vão para julgamento e, consequentemente, vão para leilão, né, vendendo genética. Em fase a pandemia, nós tivemos a boa parte das exposições canceladas, né? Algumas adiadas ainda, esperando exatamente aquilo que vai acontecer. Mas, assim, qual é a percepção de vocês, né, da presença desses animais em feiras? O que vocês levam para o público, não só específico, mas também para o público geral? Porque as pessoas comem carne, comem arroz, comem feijão, né? Elas têm o alimento na mesa e, muitas vezes, elas não têm noção de onde ele vem. Então, as exposições agropecuárias, elas servem como base e vitrine para que se diga, olha, o produtor rural lá no campo, ele tem hortaliça, ele tem carne, ele tem grãos, né? Ele tem tudo, tem maquinário, tem todo aquele complexo que está ali, mostrando que a vitrine e a cadeia produtiva é importante. Então, de maneira rápida, o contexto de vocês, porque todos vocês participam de feiras, né? Como que vocês enxergam essa participação e se pós-pandemia, voltando os eventos, se vocês continuam acreditando que é um bom espaço para divulgar as raças e os programas, a parte técnica, a extensão, enfim. Nivaldo, vamos lá. Maria, com certeza que a feira é um grande momento, é onde o produtor pode mostrar seus produtos, aonde o público pode também, como você falou, entender um pouquinho de como esse produto é gerado, de onde que ele vem, que forma ele é feito. Nós lamentamos muito nas feiras, praticamente esse ano, não se sabe o que vai acontecer. Nós tivemos já o cancelamento da Expo Inter, por exemplo, nós tivemos outras nossas, no caso da Angus, tivemos já outras feiras canceladas. Nós temos um calendário bastante recheado de feiras, um desfile extraordinário dos nossos produtos, e a gente lamenta, mas a gente compreende também que agora o momento é de cuidar da vida e não expor os nossos tratadores, os nossos colaboradores, não expor os funcionários da nossa associação, e nós estamos de acordo com a determinação do Ministério da Saúde e nós seguiremos aquilo que for determinado por eles. Nós temos certeza que a hora que isso passar, não sei se vai ser no início do ano que vem ou quando vai ser, oxalá que seja o mais breve possível, que apareça uma vacina para esse problema do vírus, as feiras elas retomarão e lá nós outra vez voltaremos a praticar os shows pecuários, os shows da bovinocultura. Nós lá estaremos com a Angus, nossos associados voltarão e o público também. Espero que seja o mais breve possível, porque é a grande oportunidade que tem o público e os expositores de mostrar o melhor que fizeram durante o ano. Gabriel? Este ano eu vou citar as duas principais feiras que a BCZ promove. Nós tivemos que cancelar a realização da Expo Zebu, que é uma feira que se realiza desde 1935, ininterruptamente. Feira que recebe mais de 200 mil visitantes, com leilões, exposições, palestras, cursos, debates, né? Todos eles ligados à pecuária, que era exatamente em maio. E tínhamos agora em agosto a Expo Genética, uma feira muito técnica, de venda de reprodutores, de palestras, debate sobre o programa de melhoramentos. Essa feira, a Expo Genética, nós tivemos aí o tempo hábil, estamos hoje, se eu não me engano, a 44 dias dela, de reformatar ela para uma versão totalmente digital, onde todos os leilões serão transmitidos virtualmente, todo o conteúdo de palestras e debates serão transmitidos por todas as redes sociais, as ferramentas de redes sociais da BCZ, e também pela TV, com uma parceria que nós fizemos com o Canal do Boi, com uma transmissão diária aí de 5 horas, vai ser do dia 15 ao dia 23 de agosto. Então, e digo ao nosso grande amigo, Josival, grande responsável por realizar
as feiras do Paraná e em outras feiras importantes do Brasil, sim, as feiras são muito importantes, sim, como fonte de divulgar o trabalho, de aproximar principalmente a população do produtor, da pecuária, de mostrar como é produzida a nossa carne e o carinho que nós, produtores, temos com os nossos animais. As feiras, na minha opinião, como o presidente Nivaldo disse, Deus queira que volte logo, à medida que a população tiver novamente segurança e através de uma vacina. E, com certeza, elas fazem parte do calendário. Estamos ansiosos aí. Sou o diretor também na Sociedade Rural do Paraná, daqui de Londrina. Estamos todos ansiosos e torcendo pela Expo Ingá, que junto com Londrina são as grandes feiras aqui do nosso estado, entre outras, é claro. Então, agora é a hora de todo mundo torcer por todo mundo, tá? Mas, a princípio, para esse ano, cancelada a Expo Zebu e nós estamos aí com esse grande projeto da Expo Genética virtual. Simone. Oi, Joseval, que bom ouvir você fazer uma pergunta, você que está sempre à frente aí na sociedade rural, né? A gente tem um carinho enorme por ti. Na verdade, hoje, as feiras que foram canceladas, elas foram canceladas exatamente porque não havia uma segurança para os colaboradores das associações para estar trabalhando nesses eventos. A Expo Inter era um fato esperado por muitos e foi protelado por muito tempo para se tomar uma decisão de cancelamento, para ver se nesse momento essa pandemia ela melhorava a situação. E o que eu vejo que também em Santa Catarina tem a Expo Lages, que também é muito comentada, hoje eu soube notícia que ela também foi cancelada. Mas eu acredito que logo, próximo que se saia uma vacina, nós tenhamos nossas feiras novamente, com mais incremento, com mais vontade dos produtores de mostrar seus animais e complementar os seus ciclos. Porque nessas exposições dos animais de elite, dos animais de argola, é uma época que se faz bons negócios, que prospecta bons negócios para o futuro. É a vitrine dos produtores, dos criadores de raça, da raça Devon, que levam seus animais para mostrar a melhor genética nessas feiras. Bom, eu queria fazer talvez a última pergunta desse nosso encontro aqui. Mediante esse quadro pandêmico que todos nós estamos passando, nós entramos no 2020 com uma série de perspectivas. Vocês elencaram aí agora ações que habitualmente estavam no calendário de cada associação e também no calendário de cada cidade, na expectativa de cada cidade receber uma feira agropecuária e produtores fazerem negócios e as pessoas se divertirem com ela. Essa pandemia, na opinião de cada um, como é que vocês vão sair? Como é que o setor sai dessa pandemia? Sai com que lição? Podia começar aí com a Simone. Sérgio, é importante que nós saiamos todos bens, todos trabalhando como a gente está trabalhando pelo agro, e com isso a gente está vendo que o agro não parou, a procura desses animais, a procura de novilhos para frigorífico tem sido muito grande, os preços melhoraram bastante, porque exatamente o consumidor ele não deixou de comer. E quem produz isso, quem traz isso para a mesa hoje é o agro. O agro tem trabalhado fortemente e ele vai sair numa boa, ele vai levantar a economia do Brasil, ele vai trazer na contabilização de todos os prejuízos que teve em relação a essa pandemia, o agro vai trazer um lucro, ele vai sair bem, com sustentabilidade nas suas propriedades, na maneira de trazer seus criatórios, seus animais, sua produção, vai melhorar muito, nós vamos sair muito bem, graças a
Deus, e a única coisa é que todos têm que se cuidar, têm que se proteger, tem uma vacina. Ô Gabriel, você acha que tem uma lição importante que o agro tirou, que a pecuária tirou desse momento? Ele sai fortalecido, ele sai mais moderno, ele sai mais tecnificado? Com certeza, eu tenho, na minha opinião, certeza que sai com a imagem fortalecida, porque a população pôde perceber a força e a importância que o setor de produção de alimentos tem na vida das pessoas. Já sabiam de alguma forma, intuitivo, mas agora, enfim, de verdade, é um setor que não parou, não pode parar. Estaríamos realmente em crise se tivesse parado o setor de produtor de alimentos, de carne, de grãos. E eu gosto muito de frases de grandes homens e tem uma que eu separei para essa live até, quando a Heracles me convidou. Tem uma frase do Einstein que diz que é na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Então, com certeza, né? A gente pode perceber toda a cadeia do agro se movimentando, levando informações nesses formatos, novos formatos visuais que nós estamos praticando aqui hoje com vocês, pela iniciativa da Sociedade Rural de Maringá. Nós somos todos produtores de alimentos e nós não podemos parar de jeito nenhum. Então, as novas tecnologias estão aí para nos servir e, com certeza, a imagem do agro sai fortalecido. Apesar, a gente tem que ser otimista sempre, mesmo dentro de uma crise. E a parte boa de tudo isso é que o agro sai com a imagem, na minha opinião, muito fortalecida. Ô, Nivaldo, mediante o que a Simone e que o Gabriel falaram, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de desmistificar essa imagem, né, que o urbano, quando eu digo urbano, aquele que não conhece tanto a potência, a força, o valor dentro da porteira, e que acabam se levando aí por algumas emoções aí ditas por alguns ídolos, por algumas pessoas que têm uma certa influência na opinião pública. Dessa forma como está se desenhando o agronegócio e como ele está se colocando mediante a uma fortaleza, como disse o Gabriel e a Simone, eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que nós vamos ter uma visão diferenciada realmente do agro pela população. O que você acha? Acho, sim, com certeza, Sérgio. Eu acho que o agro sai fortalecido, nós finalmente teremos um reconhecimento de que é necessário, o ser humano precisa de alimentação. Então, fica ainda a lição de que a gente deve valorizar mais ainda os recursos disponíveis. Veja, por exemplo, quanto faz falta um aperto de mão, um abraço, né, para se falar assim, simplesmente isso. Então, se você levar isso porteira adentro, quanto nós temos de recursos que nós poderemos valorizar ainda mais. E como eu disse no início, é uma pena que esse reconhecimento por parte da população em geral, do mundo, venha para o agronegócio num momento difícil como esse. Mas antes tarde que nunca. E nós temos que reagir de forma muito positiva, respondendo com qualidade, com trabalho e com abastecimento seguro e sustentável na mesa do consumidor. Concordamos também. Bom, já faz 1h15 quase que nós estamos conversando aqui. Precisamos encerrar. Eu peço para que o Gabriel comece fazendo as suas considerações finais aí desse nosso bate-papo. Gabriel, por favor. Sérgio, eu quero agradecer o convite e parabenizar a iniciativa da Sociedade Rural de Maringá, liderada pela nossa presidente Heraclésia, pois em tempos aí que a gente está vivendo, né? A Sociedade Rural de Maringá está levando informação a todos e realmente contribuindo de forma prática na melhor orientação para todos nós, produtores rurais. Eu quero agradecer muito aos nossos companheiros do DEVA, a senhora Simone, ao nosso companheiro do Angus, o senhor Nivaldo, né, companheiros nossos na produção de proteína vermelha. Dizer que a gente tem sempre que dar as mãos, nos unir, né,
Como eu disse mais cedo, os nossos concorrentes são as outras fontes de proteína, e a gente também, de vez em quando, tem os modismos aí de algumas proteínas artificiais aí também. Além da gente produzir mais e melhor, a gente tem aí outros desafios, né, muito importantes, como já falamos assim, de passagem, melhorar a imagem do Brasil, mostrar que somos sim responsáveis, né, ecologicamente falando, melhorar sempre, aí, buscar sempre melhorar e facilitar os protocolos sanitários de exportação. A maioria dos nossos produtores são pequenos e médios produtores, né? E hoje, com toda essa informação disponível, os consumidores aí estão todos mais atentos e cada vez mais exigentes, né? Em relação à qualidade daquilo que eles consomem, né? E dizer, para finalizar, que somos todos pecuaristas, né? E temos muito, muito orgulho disso. Muito obrigado a vocês, viu? Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Gabriel. Simone. Eu quero agradecer e parabenizar a sociedade rural em nome da presidente Iraclese por ter esse espaço para a Associação Brasileira de Criadores de Devo, formar aos criadores, aqueles que querem fazer bons cruzamentos, informar sobre a raça Devon, como que a raça Devon está tratando sua genética, e agradecer também aos amigos da raça Angus, da ABCZ, nesse momento, para poder trocar informações. É muito importante, e também essas lives, elas vêm muito para mostrar da onde sai o produto, porque muitos dos consumidores, ou aqueles que vivem na cidade, eles pensam que a carne vermelha, ela vem da prateleira do supermercado. Então, assim, eles assistindo mais como se produz da porteira para dentro, eles têm a concepção de que como o trabalho é duro, é um trabalho honesto, é um trabalho de paixão, que vem se trazendo para produzir uma carne de qualidade hoje para estar na mesa do consumidor. E é um imenso prazer que eu me despeço de todos vocês, ouvintes da Associação Rural de Maringá, aos queridos amigos, e dizer que a Associação Brasileira de Criadores de Devo está à disposição de vocês, ouvintes, de todos que se interessarem, que quiserem, que tiverem alguma pergunta para fazer, a gente continua disposto, pode nos procurar, e estamos aí com a raça Devo, trazendo um futuro para frente no Brasil. Obrigado, Simone. Nivaldo. Da mesma forma, quero agradecer a Maria pela iniciativa da Sociedade Rural, agradecer o convite, agradecer a você também, Sérgio, dizer que foi um prazer poder trocar informações, ideias com o Gabriel, com a Simone. Quero me colocar à disposição de vocês no meu escritório aqui em Curitiba ou na nossa sede da Angus, lá em Porto Alegre, e também através das nossas mídias, os questionamentos que vocês, ou as perguntas, ou as dúvidas, nos colocamos à disposição sempre. E dizer ao criador de genética Angus e ao produtor de Angus cruzado que fornece o programa da carne Angus, que a Angus não parou. A Angus está no administrativo, trabalhando no home office, mas os programas de carne seguem, o programa de visita técnica dos técnicos nos campos segue, nós seguimos registrando os animais, e nós seguimos lá no frigorífico classificando carcaça, então garantindo ao consumidor a carne de qualidade no dia a dia, e que nós não paramos, e que nós temos certeza de que juntos todos, e como disse o Gabriel, trabalhando todas as raças, trabalhando de forma unida, nós sairemos dessa para uma muito melhor. Então, muito obrigado, estarei à disposição de vocês, e uma boa noite a todos. Obrigado, Gabriel, obrigado a todos. Iraclese, fechamos a noite.
Fechamos a noite. Eu gostaria, em nome da Sociedade Rural de Maringá, dos nossos parceiros na realização desse evento, Grupo Maringá de Comunicação e CBN, agradecer ao Nivaldo, a Simone e o Gabriel. Para a gente é uma honra imensa. Foram momentos assim de muita troca de experiência e que a gente teve várias perguntas, infelizmente a gente não conseguiu compartilhar todas, mas depois nós encaminharemos a vocês e vocês fiquem à vontade, a gente repassa isso, lembrando que essa live ela fica disponível. Aqui ao nosso lado tem um painel enorme mostrando, né, todos os animais das 3 raças que foram abordadas hoje à noite. O que a gente consegue mostrar? Que o tripé, nutrição, genética e sanidade, ele é a essência para que a gente possa produzir com qualidade. Então, a gente fica muito feliz de saber que nós temos inúmeras associações, inúmeros produtores Brasil afora, produzindo com qualidade, com todas as dificuldades, sejam elas de ordem, né, econômica, de pandemia ou de qualquer outra adversidade, mas o produtor brasileiro ele tem se colocado, se posicionado como um produtor guerreiro, um produtor que acredita, que investe em tecnologia, que entende que sanidade, nutrição é importante e genética também. Então, a todos vocês produtores que nos assistiram, aos acadêmicos, nós temos aqui vários acadêmicos dos cursos de agronomia, zootecnia, veterinária, obrigada por estar com a gente. Aos nossos associados, diretores, né, novamente o nosso agradecimento e dizer que é uma oportunidade para todos nós de fazer uma reciclagem de informações. Então, nosso muitíssimo obrigado, que Deus fique no coração de cada um de vocês e que a gente continue confiando e acreditando que a nossa posição como pessoa, como empresário, como produtor e como ser humano fará a diferença para que a gente passe por tudo isso de uma forma mais objetiva, de uma forma transparente e de uma maneira forte. E que, certamente, a gestão do poder público possa estar oferecendo, né, as tratativas de plano safra, que nós fomos questionados recentemente, se tinha alguma coisa específica para a pecuária. Então, quem faz lei, quem toma decisão, precisa estar focado que o setor produtivo está aí para dar a sua resposta e a gente precisa estar assegurado em relação a isso. Então, muito obrigada, boa noite a todos. O Agro Não Para, ações e perspectivas, fica por aqui. A próxima live nossa é dia 28. Esperamos vocês, uma boa noite, obrigado pela companhia e até mais.